nosso convidado de hoje é pastor e esse pastor é polêmico até no meio dos evangélicos. Exatamente, Caio Fábio! Caio Fábio, muito obrigado por ter vindo. Bem-vindo ao De Noite. Obrigado. Entre os líderes evangélicos no Brasil, você é um dos mais populares e mais conhecidos até hoje, não é? Mas a sua principal atuação hoje é na internet. É, porque até 1998, fiquei 33 anos rodando o Brasil, indo presencialmente aos lugares. Mas eu tinha um objetivo. Eu achava que a comunidade evangélica era alienada como era imbecilizada como era marionetada como era massa de manobra como era abjeta como era, porque faltava instrução, faltava ensino. Aí eu fiquei 30 e tantos anos ensinando, dos luteranos aos neopentecostais, de um extremo ao outro. Criamos uma organização que era a Associação Evangélica Brasileira para ver se dava parâmetros de saúde mental para o pessoal. Mas, na realidade, eu descobri que ninguém quer isso. Isso desmonta o circo, a estrutura, a exploração. Instrução ajuda o povo a andar com as próprias pernas. Instrução liberta. Instrução tira as dependências desses gurus tiranos sobre a cabeça das pessoas. Isso eles não querem. Bom, durante 30 anos eles não tinham o que dizer a meu respeito. Não podiam me pegar por nada para me relativizar. Até que eu me divorciei. Quando eu me divorciei em 1998, era tudo que essa corja queria. Eles não podiam me acusar de corrupção, de roubo, de exploração, de ênfase em dinheiro, em nada disso. Mas pegaram nesse santo do pauoco. O Caio se divorciou, logo ele não tem mais nada a nos dizer. Aí tentaram fazer disso um mastodonte. É tão grave assim se divorciar para os evangélicos? Não, o meu caso. O seu divórcio era grave. Eu advoguei a causa do divórcio em 1978, quando o senador Nelson Carneiro a propôs. Ninguém no meio evangélico advogava e no meio católico ninguém também. Eu era uma voz solitária. E eu dizia, olha, a lei do divórcio não obriga ninguém a se divorciar, só resolve o problema dos angustiados e separados e que não tem como legalizar a situação. Uma vez que foi legalizada, centenas de pastores se divorciaram. E eu ajudei todos eles, os que eram genuinamente infelizes, a encontrarem seus caminhos. E suas esposas também. Quando chegou na minha vez, virou assim, problema do príncipe Charles com a Diana, virou um espetáculo dantesco. E você acha que isso acontece porque o que você mais quer, pelo que eu entendi, é levar instrução ao povo evangélico, e isso não é interessante para os líderes evangélicos. Mexia, solapava o poder dessa liderança toda. Macedo me abomina, esse povo todo me abomina. Eu passei a vida inteira tirando as estruturas de poder que eles usam para manipular o povo. Eles esperavam apenas essa oportunidade. Um dos adjetivos que você usou no início aí foi abjeto, quando se referiu à massa de manobra evangélica. Qual é a coisa mais abjeta que ela tem para você? Para mim? Foi a capacidade que esse pessoal teve de, literalmente, deixá-los brainless. Tiraram o cérebro desse pessoal. Olha, eu lido todo dia, eu estou no ar, de 10 da manhã a 1 da tarde ao vivo numa web TV que a gente tem, milhares de pessoas afluem para lá. As perguntas que eu recebo são todas perguntas descerebradas. As pessoas perderam o cérebro, eles querem saber se... Os evangélicos são burros, é o que você está falando. Ficaram. Qualquer um fica sob aquele rolo compressor. Qualquer um fica. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre você, vi que você já passou por lá, você sabe exatamente o poder que aquilo ali tem de fazer mentes tornarem-se amebas. O rolo compressor qual é? O rolo compressor é o medo.
é o pânico, é o susto, é a paranoia do diabo. E eles usam a Bíblia para colocar medo? A Bíblia é a mãe de todas as heresias, se você quiser. Eu, sem a referência do Evangelho em mim, faço da Bíblia a miséria que você quiser. Construa a partir da Bíblia deuses variados, antideuses, o que você quiser, porque você pegando um texto como a Bíblia, que não teve um autor só, mas dezenas deles, e que foi escrito em 1500 anos, em períodos diferentes, sem conexão, se você quiser criar uma sistemática, pegar e pensar coisas daqui e dali, você monta o diabo, se você quiser. O que deve ser interpretado de forma literal na Bíblia, o que não deve ser interpretado de forma literal na Bíblia? Olha, e o que interpretam de forma literal, consciente, que não deveria ser interpretado de forma liberal? Tem muita coisa que é para interpretar de modo literal, só que caducou. A Bíblia diz sobre a Bíblia que parte dela caducou. Uma parte da Bíblia caducou, por exemplo? Por exemplo, o livro de Hebreus, escrito no Novo Testamento, diz que toda a lei de Moisés caducou. A mensagem do apóstolo Paulo fala da caducidade, da caduquice, da senilidade das leis passadas, diante da revelação de consciência nova que chegou em Jesus e que relativizou todos os manuais e receitinhas primitivos de sentencinhas tolas no tempo que a consciência humana estava reduzida a fragmentos de percepção. Em Cristo, em Jesus, a vida ganha a percepção que eu tenho hoje, que todo mundo tem aqui. Ele trouxe para a nossa mente uma atualização de olhar que não vai envelhecer nunca mais. Tem uma parte da Bíblia pontual que foi caducada, essa, do Novo Testamento, essa não vale mais, por exemplo? A lei de Moisés, por exemplo, o Novo Testamento diz que as leis de Moisés têm uma vigência para o transgressor. Ele é que precisa dela, mas o homem que anda segundo o amor não tem que pensar na lei, a lei morreu em Cristo. O Novo Testamento praticamente está inteiro dizendo que o Velho Testamento caducou. Isso. Mas e no Novo Testamento para o cristão? Tem alguma parte que caducou do Novo Testamento? Tem. Qual, por exemplo? Por exemplo, Paulo. Paulo faz questão de ensinar para a gente princípios imutáveis. Sob esses princípios imutáveis, ele faz aplicativos circunstanciais para o tempo dele, que são relativos àquele tempo, mas que devem ser vencidos para se chegar ao princípio absoluto. Exemplo, ele diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há sexismos, em Cristo não há escravo nem liberto, em Cristo não há senhores e nem entes minimizados. Esse é o ideal em Cristo. Todavia, nos dias dele, ele tinha que lidar com uma sociedade onde havia homem, mulher, escravo, liberto. Então, o que ele faz? Ele tenta fazer o senhor de escravo se tornar mais humano, tenta fazer o escravo aproveitar a oportunidade da libertação. Enquanto você não pode, tente ser feliz com o que você tem, mas no dia que você puder escapar dessa, pule fora, porque o seu chamado não é esse. A mesma coisa com tudo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. As igrejas ensinam escravidão. Ok. Uma coisa que a igreja ensina muito também, e é só mudar de canal que deve estar acontecendo isso agora em outro canal, possessão demoníaca. Ah, meu Deus, eles vivem disso. Sem possessão. Acontece possessão quando a pessoa está... Vou pegar você. Aquelas tá ali, é. Aquelas ali eu tiro com tapa na bunda. Levanta, vamos acabar a palhaçada como eu já acabei. Aquilo ali é sugestão. É psiquismo demoníaco aprendido pela cultura neopentecostal e instilado nas pessoas. Aquilo ali, na maioria das vezes, é forjamento. Tem até os possessos contratados para puxarem a fila dos impressionados. Agora, possessão demoníaca existe. Não naqueles ambientes de massa já preparados para aquele show. Existem situações concretas nas vidas das pessoas, agonizantes em casa, que não são visitadas. Essas não interessam, porque o verdadeiro oprimido espiritualmente não tem nem como ir a um templo. Os que vão ao templo não estão oprimidos. Os verdadeiros oprimidos têm que ser achados em casa, ajudados em família. Agora, isso não interessa a essa indústria religiosa de portas arreganhadas para receber incautos, dedicar a vida a visitar velhos, terceira idade, pobres, oprimidos, possessos, em casa. Esse povo que não tem dinheiro para contribuir está de fora desse mercado da exploração.
Ok? Eu posso tirar umas dúvidas com você? Dúvidas Todas, pontuais sim. da Bíblia? Porque, por exemplo, eu cresci ouvindo a história de Jonas e a baleia. Foi literal? Jonas realmente ficou dentro de um peixe, literalmente falando? Ele pode ter ficado, não dentro de uma baleia, que a baleia não tem infraestrutura orgânica para engolir um ser humano, mas um cachalote poderia, grandes outros peixes, e tem histórias concretas, historiáveis, pontuáveis, inclusive do século XX, de um marinheiro inglês que ficou 48 horas engolido dentro de um cachalote aqui nas Malvinas e saiu vivo. E a história humana tem várias repetições disso aí. Então, tanto faz. Na realidade, a mensagem de Jonas é uma mensagem muito mais profunda. É mostrar como a ideologia política, quando se fanatiza na alma de alguém, faz o cara ficar totalmente indisposto para amar o próximo, acolher o próximo ou levar qualquer mensagem de bondade para quem quer que seja. Esse é o grande drama do Jonas. A coisa do vessel, do aparato que o engoliu, literalmente pode ter acontecido e não necessariamente precisa ter sido, porque o objetivo era a mensagem. O importante é a mensagem, não? Mensagem. E você acha o quê? Eu já vivi demais para ter ceticismos definidos em mim como dogma. Acredita em ET, vida fora da Terra? Eu estou aberto para a multiplicidade de todas as existências cósmicas, meu amigo. Para mim, inconcebível que se eu e você, que estamos sentados aqui em São Paulo, no Brasil, na América Latina, no hemisfério sul do planeta Terra, no sistema solar, nessa galáxiazinha que faz parte de bilhões de outras galáxias, e com a física nos apresentando descobertas no mundo subatômico que nos dão a entender que a gente pode ter mundos paralelos aqui do lado deste mesmo, fora esse outro. Ora, com achados mínimos desse tipo, quem sou eu, sendo um homem de fé, para dizer que eu vou limitar qualquer coisa? A fé deveria me abrir a mente mais do que a mente de um cientista, porque o cientista tem mais limites do que eu. Ele precisa repetir em laboratório 1000 vezes a mesma coisa para dizer sempre que isso acontecer, assim será verdade, logo é um princípio científico. Eu não tenho esse compromisso de trazer essa demonstração. Eu estou muito mais aberto em fé para lidar com a multiplicidade das possibilidades e fazendo as minhas sínteses, de modo que eu creio, não nos estereótipos, nos cinza, colhão grande, isso e aquilo. Minha casa, telefone. Os Spielbergianas, essas coisas. Para mim tem esses mitos urbanos. Agora, a Bíblia está carregada de afirmações sobre a multiplicidade dos mundos e das dimensões. Ela só trata isso com uma outra linguagem diferente da nossa. E a Bíblia, agora, deixando o assunto de fé e religião de lado, ela apresenta algumas coisas que ela tem vamos dizer, ela tem a ambição de ser um registro histórico, que às vezes lendo parece muito estranho. Por exemplo, os nefelins. Isso. Eu fui pesquisar no São Google o que é um nefelim, no São Google, e o São Google revelou para mim que nefelim é isso aqui, não é? Um ser humano está ali, tá certo? O nefelim seria um gigante, e é em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Quando vai falar do dilúvio e tal. Os filhos de Deus, os Benai Elohim, de lá no hebraico, possuíram as filhas dos homens, as que mais belas que eles achavam, e geraram nelas filhos que vieram a ser chamados de nefilims, ou seja, que são a descendência dos que caíram. Então, o nefelim é um cruzamento de... É um híbrido. É um híbrido. É um híbrido angelical humano. É um híbrido angelical no sentido de que é extraterrestre, não é dessa dimensão. É anjo, no sentido da linguagem bíblica, com humanas. Aí teriam nascido os nefilins, que diz o livro de Gênesis que são os gigantes que conduziram a antiguidade, que dominaram na antiguidade. Ora, o que é interessante é que você vê em todas as culturas da Terra, dos Nazca, Incas, Astecas, egípcios, celtas, qualquer outro ambiente cultural, Índia, China, você encontra em todas as histórias primitivas, sem falar nos gregos, que são os pais dos semideuses, dos gigantes, disso tudo, você encontra a mesma narrativa de uma hibridização entre seres que vieram de uma outra dimensão com seres humanos.
Isso aí está espalhado na literatura universal e também na narrativa de Gênesis 3. Agora, eu calculei ali um ser Mas humano... não são assim como esses caras aí. Isso tudo aí Ali é um estudo de escala. O ser humano normal seria aquele, de 1,80 m, né? Tem o ser humano de 1,80 m. Trouxeram aí, o Minotauro está com inveja desse mais velho aqui, desse maior aqui. Ó. Seria um estudo em escala ali. O ser humano teria médio 1,80 m, o Nefelim teria 11 metros. Não, esse é um exagero. É um exagero? Absoluto. Quanto mais? A Bíblia dá referências de tamanho de homens grandes. Por exemplo, diz que Og, rei de Bazã, que ficou vivo depois do dilúvio, que tem narrativas históricas, teve gente que sobreviveu sobreviveu ao dilúvio, desse tipo, dos nefilins. Mas porque o que o dilúvio foi feito... Tem dia que o dilúvio matou todo mundo, mas liquidar, não é. Liquidar, inclusive, essa hibridização que deformou a raça humana. Mas escaparam alguns, tanto é que... Mas a Bíblia não diz que não escapou ninguém, só Noé e a família? A Bíblia diz linguagens gerais a partir do olhar de um observador finito. Nós temos a chance de examinar o todo da história e o todo da Bíblia. Uma coisa interessante sobre a Bíblia é que no livro de Gênesis ela diz que não escapou ninguém. E depois do dilúvio ela introduz os descendentes desses caras vivos no mundo, mostrando que alguns deles escaparam. Inclusive, Og, rei de Bazã, que eu ia dizendo, os Nefelim. A altura maior registrada lá chega a 5,20 metros por causa da cama dele toda de ferro, que ficava na região de Golã, hoje onde são os montes de Golã, ali era a terra de Bazã. Diz que esse Og era rei daquele lugar, a cama dele era de ferro, tinha 5,20 metros de comprimento, 2,80 de largura, para a gente ter uma ideia do tamanho desse bicho. Agora, Golias, que também era da descendência dos nefilins, que foi da história com Davi, aquele conflito lá com os fariseus, com os filisteus, tinha 3,40 metros. Então não chega a ser essa enormidade. Porque me deu um susto que eu fiz a conta. Um ser humano de 1,80 tem o quê? Pelo amor de Deus, como é que ele vai transar com uma menina Exato. de 1,60 m? Meu Deus, a menina ia ficar arrombada no meio. Né? Ia ser 31 centímetros só de rola, porra. Sai pela boca, assim. Você quer um chafariz. Atravessar a bichinha, não dá. Pois é. Milagres existem hoje ainda? Existem. Por que ninguém vê mais? Só vê milagre de Araque? Não, porque o pessoal só fica visitando milagre. Todo milagre industrial é de Araque. É simples assim. Abriu uma porta e disse milagre é mentira. Milagre é inusitado, milagre é misterioso. Já viu um milagre? Já testemunhou? Muitos. O maior milagre que você já testemunhou, qual foi? Você quer falar de milagres físicos? Físicos. Milagres físicos eu vi uma mulher derramando vermes pela vagina numa situação horrorosa em Manaus. Mas isso não faz milagre, faz doença. Não, mas é doença. Você ora e o negócio parar na mesma hora, não no dia seguinte, nem 2 horas depois, mas secar na hora. É chocante. Você vê pessoas em hospitais, como eu vi algumas vezes, desenganadas morrendo, como o meu amigo Zé Cury, que está vivo hoje, dono de uma pousada no Rio Grande do Norte, morrendo desenganado, septicemia. Nós tínhamos sido malucos, tomadores de todo tipo de droga e maluquice por aí, lutadores de jiu-jitsu juntos, lá nos Greys, e ele saiu um pouco da linha, perdeu a cabeça, a Polícia Federal encheu de 7 tiros, todos com bala dum-dum, morrendo no hospital, intestino perfurado, mandou me chamar, disse, septicemia, morro hoje à noite, encomenda a minha alma. Eu falei, não, cara, você ainda vai viver pra caramba, eu não sei nem por que eu estou te dizendo isso. Botei a mão na cabeça dele e orei com toda a sinceridade simples, em nome de Jesus, e o Zé Cury levantou na mesma noite. Isso faz 40 anos, ele está vivo aí até hoje. Eu posso sair te contando histórias para sempre desse tipo. Agora, não é com hora marcada, não é sexta-feira do milagre, não tem preço nenhum a pagar, é tudo de graça, não tem rito, não tem mistério, só implica sinceridade, verdade e encontro humano puro diante de Deus. Por que, por exemplo, quando você vai falar de Velho Testamento com o pastor, ele diz que o Velho Testamento caducou, como foi o início da nossa conversa aqui, mas aquela parte, Malaquias 3,10, que é de pedir mas dízimo, eles não dizem que não caducou. Não. Eles me chamam de herege, porque eu digo que essas coisas caducaram.
Porque justamente se caducaram, o dízimo já era. E o dízimo não pode... Não, mas você vai perguntar, por que o pastor não guarda o sábado? Porque não vale mais, não tem mais a lei. Mas é seletiva a Eles escolha escolhem deles. o que... Ah. É seletiva. Quando o Novo Testamento não é seletivo. O Novo Testamento diz em Romanos 10, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ponto, acabou. Começou uma nova era eterna de consciência. Se eles não querem, porque tira da mão deles os aparatos primitivos de controle do povo. E o dízimo é um deles, os sacrifícios. Por que o Macedo está construindo aí esse terreirão de Salomão? Essa coisa grandona, monstruosa. Porque ele quer, finalmente, oficializar a Universal como a captadora de recursos para o templo de Deus, para que Malaquias, capítulo 3, se torne encarnado na Universal, porque lá se diz que é para levar o templo à casa do tesouro, que era no formato do templo do Salomão. Agora aqui ele está fazendo isso com a mesma cara, 10 vezes maior, com essa máquina de caça-níquel, para se tornar o grande arrecadador oficial, com a simbologia e o arquétipo do Velho Testamento encarnado no templo de Salomão. Essa é a esperteza desse malandro. E imagino eu que os líderes evangélicos... Oi? Hã? É a Casa da Moeda Evangélica. É a Casa da Moeda Evangélica. É um terreiraço, meu amigo. Tá. Agora... Oi? Você assiste todo dia? Que beleza. Papo de graça. Lá tem que botar o Danilo para assistir também, viu? De manhã cedo. Valeu, obrigado, viu, Caião? Oi? Abençoe, cara. Amém, amigão. Agora, eu perdi o raciocínio, deixa eu retomar aqui. Você estava falando do dízimo, do controle disso pelo dinheiro. Não, eu ia para outra. Os pastores que diziam que não tinha cessado. Os líderes evangélicos, você mesmo disse que não tem muita afeição com você. Até hoje... Eles deixaram de ter em 98. Até 98 era unanimidade. Total. Eu deixei de ser unanimidade total em 92, quando eu comecei a bater de frente com o Macedo todo dia. Aí eu deixei de ser unanimidade para a Universal, que até então não concordava comigo, mas me respeitava. A partir dali eu perdi a unanimidade da Universal, mas mantive a dos outros, até 98. E o que você mais discorda da Universal? É o negócio do dinheiro? Não, eu discordo de tudo. De tudo. Ok. Aquilo para mim é um grupo pagão, com intenções perversas, é uma grande franquia, que nunca esconderam de que é, e é um sincretismo montado para pegar todas as necessidades humanas, das mais supersticiosas ao cara evangélico que esteja numa crise de angústia e que diz, quem sabe aqui dá para eu fazer uma fezinha também. Qual é a sua denominação? Eu fui ministro presbiteriano durante 30 anos. Hoje eu sou líder do movimento Caminho da Graça, que não quer ser um movimento religioso, quer ser um caminho de fé, de consciência. Por isso é que tem milhões de pessoas chamadas desigrejadas pelas igrejas, que estão todas dentro desse movimento, sem pai, sem mãe. E não acaba virando uma igreja? Uma denominação? Igreja sou eu. Igreja é você. Igreja é impossível não haver. Igreja somos nós, igreja é encontro. Eu me encontrei aqui contigo, esse é um encontro igreja. No Vem VTV, está escrito assim, que é um canal cristão não religioso. Como algo cristão pode ser não religioso? Porque o cristianismo é religioso, mas a fé cristã não. O cristianismo foi criado pelo imperador Constantino, que fez um grande sincretismo. Pegou as crenças romanas de Mitra, pegou as crenças egípcias presentes, pegou o panteão greco-romano, puxou todo para dentro dessa única fé que havia em Roma, que estava capilarizada por todo o império, um império que estava morrendo, e ele disse, numa grande sacação, esses caras, essa fé de escravos, está capilarizada em todo o império, e é através deles que eu vou poder reunir o império. O golpe dele foi esse, foi aí que ele cooptou o que durante 4 séculos foi sincero, puro, e não construiu um único templo.
que era a fé dos discípulos. Ele pegou esses caras e que eram perseguidos, espoliados, maltratados, os cooptou com benesses. Daqui para frente não paga mais imposto, quem for cristão não paga mais imposto do império. Ele foi obrigando todo mundo a virar cristão a partir da economia e da política. E inchou a igreja, corrompeu a igreja, fundou o cristianismo. Isso é de um lado. Agora, a fé em Jesus nunca foi uma religião. Jesus não fundou nenhum cristianismo. Jesus não fundou nada chamado evangélico. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus ensinou caminho de consciência para qualquer um viver na rua, na estrada. Você vê onde é que Jesus passou a maior parte do tempo dele? Na praia, cara, ao ar livre. Ele era um hippie? Ele não era um hippie porque não tinha essa designação. Os hippies quiseram ser como Jesus e não conseguiram. Ok. Mas Jesus não fazia tudo que os hippies faziam. Não. Jesus pitava um? Se fumava umzinho? Hoje em dia ele fumaria umzinho? Rapaz, olha, não tem nada mais doido do que... Você já fez jejum? Jejum? É. Já. Mas assim, de sair para uma floresta, para um deserto, ficar quieto? Não. Cara, não tem onda mais doida do que um jejum, meu irmão. Sabe? Baseado fica careta, tudo vira bobagem. Na hora que você está ali 3, 4, 5 dias de jejum e a tua cabeça começa a abrir, as nuvens começam a ficar vivas, o vento começa a te ninar, a água tem uma parceria contigo, meu amigo, cannabis virou pitadinha para distrair numa hora dessa, entendeu? Então Jesus era do negócio pesado mesmo. Não tem ninguém que tenha andado com Deus e que não tenha sido um negócio pesado. Um cara que anda com Deus, que seja do negócio leve, não conheceu Deus. Ok, não era. Porque Deus é loucura pura, meu amigo. Deus é loucura pura. Loucura pura. Porque essa história de racionalizar Deus é uma idiotice na qual eu não caibo. A minha inteligência é grande demais para entrar em racionalismo a respeito de Deus. Deus é absurdo. Ok. Bom, agora muito se fala hoje em movimento gay, não sei... Como você acha que Jesus veria hoje o movimento gay? Do jeito que ele viu nos dias dele. Nos dias dele estava cheio de gay. O que ele fez? Não sei, o que ele fez? Nada. Estava cheio de puta. O que ele fez? Nada. Estava cheio de canalha, calhorda para todo lado. O que ele fez? Nada. Ele acolheu quem o procurou e não perguntou coisa nenhuma. Não estava na pauta de Jesus e nem está. Essa pauta aí é uma pauta moral, é uma pauta ideológica, é uma pauta da fragilidade da religião que introjeta culpa nas pessoas e exacerba o maior movimento de compulsão psicológica justamente por aquilo que eles proíbem. Você pegue uma estatística e vai ver aonde é proporcionalmente neste país onde existe a maior eclosão de compulsão gay no país. Não é no Corinthians. É no São Paulo. No São Paulo chega perto. São Paulo chega perto. Agora, nada alcança o movimento evangélico. Tem muito viado lá. Claro! É uma viadagem só. É uma viadagem só onde você fica dizendo, cuidado, se virar viado é do diabo. Se tiver um comichão no furingolingo é Satanás. Tudo é diabo. Meu Deus, você cria meninos dizendo cuidado com o diabo. E até o teu sexo natural, a tua heterossexualidade é do diabo. Tudo é do diabo. A homossexualidade, então, é o diabo. Bater uma também. Uma bronha tá danado. Tá danado. É tudo culpa, tudo pecado. Conclusão, uma sociedade que só introjeta pecado vai produzir só tarados. É simples como qualquer análise psicológica te diria. Não tem jeito dos evangélicos melhorarem enquanto eles piorarem o mundo para todos. Não tem jeito. Eles vão ser sempre os piores do mundo que eles pioram para os outros. Ok. Eu quero aproveitar agora as meninas que saem comigo. Eu sou assim porque eu sou crente, tá? Não é culpa minha, por favor. Eu faço o melhor que eu posso. Eu faço o melhor que eu posso.
Foi um condicionamento religioso que deixou assim um pouco descontrolado, mas ele está se segurando, né, Danilo? Às vezes me seguro tanto que nem funciona, mas não é culpa minha. Quanto mais ele se segura, pior fica. Exato. Agora, Eu vim aqui para te deixar em paz. Amém. Mas é o seguinte, mas ele tá fazendo jejum, então tá muito louco, porque ele não pega a mulher. Ele tá fazendo jejum, né? Já Ele você... seguiu o conselho do Macedo, que pediu um jejum aí de 45 dias. Jejum de Globo, você não viu isso, não? Pode até dar sorte pro Brasil. Não vai assistir, pediu para todo mundo não ver a Globo, mas assistir a novela Vitória da Record. E mais uns filminhos lá sobre Jesus. Vocês vejam como Deus é útil, né? Agora, Deus é utilíssimo. falando em jejum, Dieguinho, vamos tentar um negocinho assim aí? Hã? Quem sabe? Tá bom. Tá bom? Você é evangélico, presbiteriano desde menininho. Isso. Você experimentou sexo antes do casamento? Ah, com 5 anos de idade. Eu tive uma babá do meu irmão que tinha 15 e resolveu me pegar. Não, você tá brincando. Aí me viciou. Nunca mais parei. Você tá falando Até hoje. Você tá falando sério? Com 5 anos? 5 anos. Você tinha noção do que você estava fazendo com uma babá? Eu fui tendo. Você sabe que esse é o nome... Primeiro você é eu um não cara tinha de muita noção. sorte. Primeiro eu só tinha alegrias. Isso é uma coisa gostosinha. Ficava ali, ela via aquela moça grande, eu pequeno, ela foi. Depois de 1 ano eu dizia, tomara que papai e mamãe vão para o cinema de novo. Porque era só quando eles iam ao cinema à noite. Eles iam 3 vezes por semana. Eu ficava torcendo para irem todo dia. E faziam tudo? Você transava na vagina e tudo? Eu não precisava fazer nada. Eu só sentava e ela realizava. Quando acabou com 7 anos, que meu pai descobriu e mandou-a embora... Você falou não, eu pai. chorei mais do que a morte de um primogênito. Quantos anos ela tinha? Ela já tinha agora, ela começou com 15, ela tinha 17, eu estava com 7. Mas que puta cara de sorte, velho. Aí, meu amigo, ela plantou um borogodó em mim que não saiu nunca mais. Eu nunca mais consegui olhar para a vida do mesmo modo. As menininhas viraram todas mulheres. Até hoje, às vezes, você fala com todo respeito com a esposa, põe uma roupa de babá. Sabe que eu não fiquei com fetiche? Ah, é? Não. À medida em que os anos foram passando, eu sempre quis pessoas da minha idade. Aliás, até os 24 anos, até os 20 anos, eu só queria pessoas 10 vezes mais velhas do que eu, porque eu me acostumei com a babá, cara. Depois que você se acostuma com uma mulher e você é um menino, fica difícil querer menininha. E depois que você vai ficando homem, sexualmente falando, tanto mais você vai querendo a experiência de mulheres que já rodaram no candelabro. Vividas, tá certo, vividas. O Klein tá com a cara de dúvida. Depois eu explico isso que a gente tá conversando. Ele não... Depois eu explico pra ele o que é. Você Ele tá... é o que eles puta pegador, falando? hein? Do que eles estão falando? Puta pegador. Falou? Eu? Rapaz, É que ele é virgem. Pega ninguém, velho. é Ele é mesmo? virgem. É virgem. Já foi na minha casa, eu era casado, seu idiota. É, né? Era casado, então... Tá E agora você ainda é? Não, agora não sou mais. Agora você não está mais virgem? Não, nunca. Fiz Ele é desde os 14 anos. Ele é virgem até hoje. Ele é virgem até hoje. São virgindades circunstanciais, né? Você tem o contato da babá para passar pro Klein ainda? Rapaz, eu sei que ela mora em Belo Horizonte Belo hoje em dia. Horizonte, Klein. Sabe qual Horizonte? foi a última vez que eu encontrei com ela? Eu estava dando autógrafo de um livro meu aí por 96, chamado Confissões de um Pastor, lá em Belo Horizonte. E aquela fila enorme. Aí veio uma senhora com 3 meninas mais altas do que ela atrás. Aí ficou em pé, bem na minha frente na mesa, e falou assim: no dia que eu fui embora, você chorou copiosamente. Quem sou eu? Eu olhei para ela e falei: fulana. Claro que eu não ia esquecer jamais, eu chorei copiosamente. Está ela ali. Se ela não dissesse aquilo, eu não ia reconhecê-la nela, né? Eram décadas depois. Mas quando ela disse isso, voltou na Você hora. comeu ela de novo naquele dia? Não fiz isso contra mim. Pastor, aliás... Depois que eu me converti, isso tudo virou passado. A gente está conversando aqui de tempos acerca dos quais eu não tenho nenhum problema com eles, porque tudo que fez parte da minha vida faz parte da minha saúde hoje. É o seu Velho Testamento? Ela está no Velho... Não, porque não ficou obsoleto. Ok. Não ficou obsoleto, eu continuo na prática, feliz com a minha esposa. Maravilha. Ela teve até contribuições a dar à minha vida posterior. Que bom. Ó, esse foi Caio Fábio. Aliás, Caio Fábio, hoje você não está em denominação nenhuma. Te chamo de pastor, de presbítero. Chama de Caio, cara. Caio. É. Esse foi o Caio, pessoal. Caio. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer conversar com você.
Já já tem Murilo, Léo e o Cyberbullying. De noite, um exagero de emoções.